Ah, que a paz do Senhor invada os nossos corações e que nos dê um dia na presença dele perfeito. Irmãos, para quem me conhece sabe que, graças a Deus, eu tenho passado por mudanças na minha vida e isso eu devo à palavra de Deus, na qual eu pratico leitura todos os dias. Eu queria aqui deixar um abraço especial para todos vocês que compartilham esse vídeo com os amigos de vocês, com os conhecidos, né, com os contatos, porque tem me chegado pessoas e dito que tem visto e tem sido tocado aí pelo poder de Deus, pela palavra dele e tem gostado, né? Então eu queria agradecer a cada um de vocês que tem replicado esse vídeo e que o propósito disso seja unicamente, exclusivamente levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Às vezes um alimento espiritual. Mas em especial aqui, agradecer ao meu amigo Moacir, que é um cara muito bacana, muito mais conhecido do que eu, muito mais bem relacionado do que eu, e que hoje me fez um elogio aí para a honra e glória de Deus. Um abraço aqui em especial para você, Moacir. Então, no dia de hoje, eu queria rapidamente aqui discorrer com vocês uma história que aconteceu no meu passado, por volta de 8, 9 anos de idade. Eu morava em São Paulo e eu tinha ali uma constância no hospital por um problema de bronquite e também pneumonia. E aí, numa dessas internações, várias vezes, eu fiz amizades ali com 3 crianças, e eu me recordo muito bem, acredito que Deus tem um propósito nessa história. E eram gêmeos e uma menina que eu jamais vou esquecer o nome dela, que chamava-se Ana Paula. Esses dois faziam o seguinte, tinham mais ou menos a idade minha também, e eles falavam assim, e a gente sempre conversava ali na hora, só precisava ir para a cama ou para o quarto na hora das medicações. Então a gente sempre conversava e aí chegava a hora das injeções e ele falava assim comigo, assim, os dois diziam assim, não, você relaxa, não precisa pensar na dor não, é só relaxar a perna. Isso era a enfermeira que sempre dizia isso, né? E eles copiavam ali, falavam comigo e para eles davam certo, mas para mim eu via a injeção e era berro na certa e eu era muito temeroso e sofria demais. E aí era sempre assim. E Ana Paula, que forma impressionante de amar uma criança daquela idade, já dizia para mim, assim, eu me recordo muito bem, ela dizia para mim assim, ó, se você não chorar, eu divido meus biscoitos com você. E não adiantava nada, vinha injeção, eu dava berro e chorava até. E ao final ela dizia assim, ó, mesmo assim eu vou dividir os biscoitos com você porque você tentou. E aí eu vi a prova, hoje eu reconheço a prova de amor de Deus desde aquela época, cuidando de mim e acredito também de você. Fazendo uma reflexão ontem, me veio essa história e eu sou agradecido a Deus por isso. Eu queria ler para vocês aqui 2 textos bíblicos que estão em 1 João 3, 10 e 17 a 18. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer de necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Fazendo um paralelo entre os versículos e a história, eu vejo o amor de Deus nos dando aí alimento físico, mental e espiritual. Os gêmeos faziam isso comigo, me davam um alimento mental, porque eles diziam assim, ó, não força a perna, segura que vai passar. Então isso eu tinha um alimento mental dessa maneira. E a Ana Paula, que eu gostaria muito de rever nessa vida, me dava o alimento físico e o espiritual. O físico porque ela dividia os biscoitos comigo ainda que eu não merecia. E o espiritual porque ela dizia assim, ó, ainda que você não conseguiu, eu vou dividir com você porque você tentou. Meus irmãos, que possamos no dia de hoje aprender com essas 3 crianças que já davam o amor de Deus para mim. Que possamos no dia de hoje dar o alimento físico, mental e espiritual às pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos hoje que o Senhor nos capacite, Senhor. Nos dê o alimento físico, mental e espiritual.
e que esses mesmos alimentos, Senhor, possam ser divididos com os nossos irmãos. Assim pedimos em nome de Jesus e já agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, que no dia de hoje você compartilhe o alimento espiritual, o alimento físico, o mental e o espiritual. E que Deus possa confirmar em nós a presença dele através desses atos. Por favor, aquele que gostou, compartilhe. Eu já sou agradecido. Amém.